Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje, nesse Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, onde se comemora o Dia dos Pais, eu não poderia deixar de prestar minha homenagem a todos os pais, principalmente ao meu pai, ao meu esposo, dois homens de extrema importância na minha vida. O meu pai que me ensinou a maioria das coisas que eu sei, ele e minha mãe foram os responsáveis. O meu esposo que tem sido meu companheiro, que tem sido meu esposo desde os meus 16 anos e tem sido meu amigo, tem estado junto comigo. Então, esses dois homens que representam os pais da minha vida, eu quero prestar hoje a minha homenagem e dizer o meu muito obrigado a esses pais. E quero falar com você sobre as características que faz de um homem um bom pai. Um bom pai. A ideia de se comemorar o Dia dos Pais começou nos Estados Unidos e no ano de 1966, no terceiro domingo de junho, passou a ser comemorado, mudando depois para o segundo domingo de agosto. Mas lá começou no terceiro domingo de junho, em 1966, um filho que havia sido criado por seu pai, a sua mãe havia morrido no parto, e esse pai criou 7 filhos sozinho, como um pai solteiro, se dedicando e cuidando, e esse filho decidiu honrar o seu pai, começando esse dia como o Dia dos Pais, né? E eu quero ver com você algumas características que fazem de um pai um bom pai. Um bom pai. Em Provérbios capítulo 23, no versículo 24, nos diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio nele se alegrará. A maior alegria de um pai é gerar um filho justo. É cuidar, criar e educar alguém que seja sábio e justo. As pessoas até dizem por aí que pai é quem cria, mas o pai verdadeiro é o que faz, o que gera e o que educa e o que fica com esse filho até o final da vida. Esse é o pai verdadeiro. Esse é que é o bom pai. Não é só o que cria, mas aquele que começa desde o início da concepção e vai até o final da vida desse filho, influenciando de forma positiva na vida desse filho. Nenhum pai, ele nasce sabendo ser pai. Nenhum pai. Não existe uma escola que diga, você entra aqui nessa escola que você vai ser preparado e vai se tornar um bom pai. Não existe isso. Mas existem coisas essenciais que fazem um bom pai. A primeira coisa é que um bom pai, nós precisamos saber que um bom pai não é perfeito. Eu costumo muito dizer isso, nós somos gente e como gente nós erramos. E um bom pai não é aquele pai perfeito, mas é aquele pai que, apesar da dificuldade, continua lá, tentando, cuidando. Perfeito somente o nosso Pai Celestial, somente nosso Deus. Esse é um pai perfeito. Mas nós cometemos erros e assim como nós, todos os pais, também cometem erro. Como foi o caso de Eli com seus filhos. Ele era conivente com o erro dos seus filhos, ele não corrigia os seus filhos. E lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 13, diz que Deus iria julgá-lo, porque ele não corrigia os seus filhos. Então, um bom pai precisa aprender a corrigir os seus filhos. Davi também foi um pai que errou um bocado, não era um pai perfeito. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, diz que o seu filho Adonias nunca sofreu uma repreensão. E depois se tornou aquela pessoa que ele se tornou, que eu não quero entrar em detalhes da vida dele agora, que é muito grande, mas se tornou um filho que causou vergonha ao seu pai. Então, às vezes, o amor de um pai por seu filho lhe faz ser demasiadamente permissivo. Isso leva esse filho a cometer erros, leva esse pai também a cometer erros. Isso pode influir negativamente na vida do filho. Então, todo pai precisa saber, todo bom pai, ele precisa saber que ele tem deveres e responsabilidades. Que um bom pai, ele deve ensinar
como está lá em Deuteronômio 6 e 7. Ele deve guiar, como está em Provérbios 22 e 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ele deve também prover. Todo bom pai deve prover, deve criar, deve controlar e, acima de tudo, deve amar o seu filho. Terceira característica que um bom pai, o que faz um bom pai, é que um bom pai faz o melhor por seus filhos. Um bom pai faz o melhor. Como exemplo do pai do filho pródigo. O filho chega para o pai e diz: olha, eu quero a minha parte da herança. O pai continuava vivo. Mesmo assim, ele divide e dá a parte da herança daquele jovem. Mesmo sabendo que aquele jovem ia cometer alguns erros. Mas aquele pai, como um bom pai, ele decide a opinião do seu filho. Ele respeita a decisão do seu filho. Mesmo que aquela decisão não fosse a mais acertada, aquele pai respeita isso. E mesmo quando os demais filhos ou as demais pessoas não pensam que aquele filho merece amor, aquele pai continua dando amor. O filho vai embora, desperdiça tudo que tem, chega no fundo do poço, deseja comer comida de porco, mas quando ele volta, o pai faz uma festa. Ninguém compreendia a atitude daquele pai, mas o amor daquele pai era superior a qualquer coisa que aquele filho tivesse feito. Um bom pai, quarta característica, um bom pai reconhece o direito do seu filho de seguir seu caminho. Foi o que esse pai do filho pródigo fez. O filho queria seguir o caminho, mesmo que o pai soubesse que aquilo não era o melhor. Na casa do pai ele tinha tudo, mas ele queria ir. O pai respeitou a sua decisão. Um bom pai precisa aprender a respeitar a decisão do filho, mesmo que ele ensine, aconselhe e diga: esse não é o mais acertado. Mas se o filho decidiu, o pai precisa respeitar, principalmente em relação à profissão. Às vezes os pais querem impor uma profissão aos filhos, e se os filhos decidem uma outra coisa, os pais ficam desapontados. Aprenda como pai a respeitar a decisão do seu filho. Um bom pai, mesmo quando o filho erra e vai embora, intercede por seu filho. Esse pai também, desse filho pródigo, o filho foi embora. Ele não sabia nem quando ele ia voltar, mas no dia que ele voltou, aquele pai estava ali esperando. Com certeza aquele pai estava intercedendo diante do Pai Celestial por aquele filho. Com certeza aquele pai diariamente pedia ao Senhor pela vida do seu filho, para que voltasse em paz, para que voltasse em segurança. Um bom pai intercede pela vida dos seus filhos. Então, o que faz de você um bom pai? Você se aproximar de Deus. E você se aproximando de Deus, você vai ser um intercessor pela vida dos seus filhos. Sexta característica: um bom pai ama seus filhos igualmente. Igualmente. Independente das escolhas dos filhos, um bom pai precisa demonstrar amor por esse filho. O filho foi embora, mas o pai continuou o amando. Quando ele voltou, o pai o amava ainda. E o filho que questionou a decisão do pai, o irmão mais velho, o irmão do filho pródigo, mas o pai também demonstra amor. Filho, tudo que eu tenho é teu. Ele demonstra amor por esse filho. Um bom pai não tem preferências. Um bom pai ama igualmente os seus filhos. Ama igualmente os seus filhos. Que você, como pai, aprenda com Deus a ser um bom pai. E que você perceba que você tem deveres e responsabilidades. E entre esses deveres como pai está o de ensinar, o de guiar, o de prover, porque Deus lhe colocou como provedor, mas Deus também lhe colocou como sacerdote do seu lar, ensinar a palavra de Deus, orar por seus filhos, interceder por eles, criar, indicar o caminho, por mais que ele tome decisões, mas você precisa indicar o caminho, controlar.
Como assim controlar? Controlar, colocar limites. É você que diz ao seu filho, enquanto é pequeno, os limites, até onde ele pode ir, a hora dele dormir, a hora dele acordar, a casa que ele pode ir, a casa que ele não pode ir. Coloque limites, controle. Temos uma geração de pessoas que não respeitam autoridades por falta de paz. Seja pai para o seu filho. Com suas dificuldades e com seus erros, seja um bom pai. E você que é filho, por mais que o seu pai tenha errado, honre o seu pai. Honre o seu pai. Ame o seu pai. E você que não tem pai, agradeça a Deus por um dia você ter tido, ou se você não teve, mas você tem uma mãe que lhe educou, agradeça a Deus por esta mãe. Mas honre, aprenda a honrar e a respeitar, porque o único mandamento com promessa na Bíblia é para quem honra pai e mãe. Quem honra pai e mãe viverá muito tempo sobre a terra e será bem-sucedido. Honre seu pai e a sua mãe, obedeça, respeite, ame, seja também um bom filho e você terá um bom pai. E o pai que consegue gerar um filho que se torna sábio, ele se torna um pai bem-sucedido, como nós lemos nesse versículo de Provérbios. Que Deus abençoe sua vida como pai. Que Deus abençoe as suas decisões como pai. Você que está começando a ser pai agora, que você aprenda com essas características a ser um bom pai. E você que já é pai há muito tempo, nunca é tarde demais para mudar, para demonstrar amor, para demonstrar atitudes que fazem bem à vida dos seus filhos. Deus abençoe sua vida. Feliz Dia dos Pais. Deus realiza os desejos e os sonhos do seu coração e abençoe os seus filhos em nome de Jesus. Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação. Deus te abençoe. Parabéns ao meu pai e ao meu esposo pelo Dia dos Pais.